E aí, turma, tudo bem? Como estão vocês? Eu espero que todos estejam bem, em casa, protegidos e protegendo uns aos outros durante essa quarentena que nós, por força das circunstâncias, temos que manter enquanto for necessário. Hoje a gente vai falar sobre o sufixo ship e os outros usos da palavra ship, como substantivo, como verbo, para que a gente possa entender o máximo possível de informação a respeito desse termo, ok? Bom, primeiramente é preciso informar que o uso mais comum da palavra ship é como substantivo. Ship significa navio em inglês. Bom, é o que diz, por exemplo, a página do Cambridge Dictionary. Temos aqui: a large boat for traveling on water, especially across the sea. Um barco grande para viajar na água, especialmente através do mar. E temos exemplos de frase: a sailing ship, um navio de navegação, a mission ship ou a naval ship. E they boarded a ship that was sailing the next day. Eles foram em um navio que estava partindo no dia seguinte. Aí eu tenho entre parênteses went on to, boarded, no sentido de ir para, e sailing no sentido de leaving. O verbo to leave significa partir, ir embora de algum lugar. Então eles embarcaram em um navio, foram em um navio que estava de partida para o dia seguinte, ok? A palavra ship também pode ser utilizada como verbo, e obviamente esse verbo vai estar relacionado com a sua função de substantivo. Temos aqui o verbo ship, to send something, usually a large object or a large quantity of objects or people to a place far away. Enviar algo, geralmente um objeto grande, ou uma grande quantidade de objetos ou pessoas para um lugar distante. Nesse sentido, a palavra ship tem o significado em português de embarcar, enviar em um navio. Certo? Então, de certa forma, aí há uma relação entre o verbo e o substantivo. We ships book out to New York every month. Nós embarcamos livros para Nova York todos os meses. E por último, a função que é tema principal da nossa aula de hoje, que é a função de ship como sufixo. Sufixo é um afixo, um termo sem significado, que é acrescentado a uma palavra para que ela ganhe um novo significado, mudando de classe gramatical de um substantivo para um adjetivo, um advérbio. No caso do ship, um substantivo vai se transformar em um novo substantivo com uma função específica, que é a de indicar condição, status ou habilidade de alguma coisa. Então temos having the rank, position, skill or relationship of the stated type. Ter uma classificação, posição, habilidade ou tipo declarado de relacionamento. Temos como exemplo aqui as palavras lordship, partnership, craftsmanship e friendship, que significam respectivamente autoridade de lord, parceria, artesanato e amizade. E aí, pessoal, eu vou só mostrar para vocês agora como fica a pronúncia da palavra ship em inglês britânico e inglês americano. Temos primeiro a pronúncia britânica da palavra ship. Ship. Então, na Inglaterra dizemos ship. Ship. Nos Estados Unidos temos Ship. 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 A diferença é muito sutil. Apenas o I tem som de I no inglês britânico, como no português, e o I tem som de E, com acento circunflexo, como na palavra pera em português. Temos aqui dois exemplos do uso de ship, não como sufixo, mas como verbo, e dentro de um contexto frasal, para que vocês possam visualizar melhor o uso da palavra. O primeiro caso é o verbo take a ship, que significa pegar um navio. I will take a ship to Europe after the end of quarantine. Então, temos eu vou pegar um navio para a Europa depois do fim da quarentena. A segunda frase temos a mesma expressão, só que dessa vez no passado. Cabe lembrar que o verbo take no passado é took, porque se trata de um verbo irregular, portanto ele não vai apenas receber um ed ao final para ficar no passado. Então, take se transforma no passado em took. Pegar um navio é take a ship, pegou um navio, took a ship. Portuguese men took a ship and found America. Os homens portugueses pegaram um navio e encontraram a América. O terceiro exemplo que eu trouxe trata-se do uso da palavra ship em uma expressão idiomática. Temos a expressão idiomática aqui em destaque em vermelho. When my ship comes home, I will celebrate it a lot. Quando o meu navio chegar em casa, eu vou celebrar muito. Nesse caso especificamente, não devemos traduzir ao pé da letra. When my ship comes home significa, na verdade, quando eu tirar a sorte grande ou quando eu receber dinheiro.
Essa expressão é utilizada para transmitir a ideia de que você conseguiu tirar uma sorte grande em cima de alguma situação ou que você recebeu algum dinheiro. Vamos agora falar do ship como sufixo. Por definição, o sufixo ship forma substantivos a partir de outros substantivos e indica condição, status ou uma habilidade específica de alguma coisa. Então temos aqui duas palavras formadas a partir do sufixo ship que expressam a ideia de status. A primeira é a palavra professorship. Pessoal, e alguém deve se perguntar, mas em inglês professor não é teacher? Sim, exatamente, professor é teacher em inglês. Mas em nível superior é comum que as pessoas chamem o professor, ao invés de teacher, de professor. Então seria professor para um acadêmico, digamos assim. Quando eu acrescento o termo ship, a palavra professor, eu tenho uma palavra professorship que é difícil de ser traduzido do inglês para o português. A definição dada pelo Cambridge Dictionary é: professorship significa the position of professor in a university, a posição de um professor dentro de uma universidade, o status de professor dentro de uma universidade. Isso é até difícil de se colocar em uma frase. Vamos para um exemplo do uso da palavra professorship em um discurso. I assumed because he held that professorship that he would be inclined to dislike what I was saying. Então temos a seguinte fala da palestrante: I assumed because he held that professorship that he would be inclined to dislike when I was saying. Eu assumi porque ele mantinha aquele cargo de professor que ele estaria inclinado a não gostar do que eu estava dizendo. Então a tradução aí para professorship é cargo de professor. A segunda palavra que temos é a palavra dictator, destacada aí em preto. Dictator significa ditador. Dictatorship significa, portanto, ditadura. Between the 60s and the 80s, we had a dictatorship in Brazil. Entre os anos 60 e 80, nós tivemos uma ditadura no Brasil. Eis aí o uso da palavra dictator com o sufixo ship. Dictatorship, ditadura. Então, para que vocês fixem melhor a pronúncia, between the 60s and the 80s, we had a dictatorship in Brazil. Entre os anos 60 e 80, nós tivemos uma ditadura no Brasil, ok? A própria unidade 10 do livro de vocês tem como título Relationships, relacionamentos. Eu tenho a palavra relation, que significa relação, relationships, relacionamentos, e nós temos na página 135 uma proposta de atividade. Então eu quero que vocês olhem para essa questão agora e respondam de acordo com o modelo dado aí no item 1, ok? Peguem um dicionário e traduzam a expressão que vocês não conhecerem para que vocês possam se familiarizar com o significado dessa expressão. Então pausem esse vídeo e respondam a questão. Bom, temos então o item 2, author, significa autor. Eu acrescento ship, fica authorship, tradução, autoria. O terceiro item, leader, com o acréscimo de ship, leadership, que se transforma em liderança. Quarto item, champion, significa campeão. Championship significa campeonato. Quinto item, citizen. Citizen significa cidadão, com o acréscimo de ship, citizenship, cidadania. E o sexto item, partner, significa parceiro, partnership, parceria, ok? E aí façamos o seguinte, eu quero que vocês elaborem uma frase em que vocês coloquem cada uma dessas palavras dentro de um contexto, certo? Espero que vocês tenham acertado. Agora elaborem frases com cada um desses termos dentro de um contexto e coloquem aqui nos comentários para que eu possa conferir a frase de cada um de vocês e eventualmente fazer alguma correção, dar alguma dica se for necessário, certo? Temos então a questão número 2 do livro de vocês, Match the word below to their meaning. Então temos aqui na primeira fileira palavras já com o acréscimo de ship e aqui na fileira da esquerda para vocês fazerem a associação aí entre um termo e outro. Vejamos, temos as palavras readership no item 1, dictatorship, ownership, scholarship, companionship e sponsorship. O item 1 é composto pelos termos reader, significa leitor, com o sufixo ship. Então deve ter alguma coisa a ver com ler. Qual item que vocês marcariam? Está certo quem respondeu letra C, público leitor. Readership, público leitor. O item 2, dictatorship, a gente já havia visto antes. Tem a ver com a ditadura.
Letra E, dictatorship. O item 3, ownership. Owner significa próprio, que pertence, então seria letra A, propriedade. O item 4, scholar. Scholar significa que pertence à escola. Scholarship, acertou quem disse letra B, bolsa de estudo. Item 5, companion, significa companhia. Companionship, companheirismo. E por último temos o termo sponsor, que significa patrocinar. Sponsorship significa patrocínio, ok? Bom, e vejamos agora mais algumas palavras com ship. Temos a palavra lord, que significa senhor, que com o acréscimo de ship vira senhorio. A segunda palavra, king, rei, kingship, realeza. Terceira palavra, workmanship, que é um composto de 3 termos. Work significa trabalho, man, homem, ship. Workman, homem que trabalha, trabalho de homem. Workmanship, artesanato, trabalho manual. Quarta palavra, censorship. Censor significa censor ou censurar. Censorship, censura. Mais uma palavra que é composta por 3 itens. Sportsmanship. Sport, esporte. Man, homem. Homem, esporte. Sportsmanship significa espírito esportivo. Membership. Member significa membro. Um conjunto de membros é uma associação. Membership, portanto, significa associação. E a última, que é quase uma pegadinha, workship. Work significa trabalho, trabalhar. Porém, workship significa devoção. É quando você trabalha com afinco em relação a determinada pessoa ou coisa. Tem uma verdadeira devoção. E aí, a cada frase que eu apresentar, eu vou pedir que vocês pausem, traduzam, coloquem nos comentários e depois verifiquem se a resposta está correta, ok? A primeira frase é bem medieval. I serve my lordship with my life. Eu sirvo minha senhoria com a minha vida. Provavelmente é uma frase que seria dita por um vassalo a um senhor feudal. A segunda frase é bíblica. Even this kingship, however, was divested by sin. Adam fell. A terceira frase. We warranty our materials and workmanship. Nós garantimos nossos materiais e a qualidade do trabalho manual que fazemos. Uma frase provavelmente dita por algum tipo de empresa que presta serviço de construção. A quarta frase tem muito a ver com o passado do nosso país. Censorship and persecution were part of everyday life many years ago. A censura e a perseguição foram partes da nossa vida diária alguns anos atrás. A próxima frase é Nothing's more important than sportsmanship. Nada é mais importante do que o espírito esportivo. Próxima frase. Membership is open to all interested persons. A associação está aberta para todas as pessoas interessadas. Mais uma frase. He has real worship for his wife. Ele tem uma verdadeira adoração pela sua esposa. E por fim, pessoal, um recado para vocês. Ship is not ships and neither ship. A palavra ship é homófona, ela tem o mesmo som da palavra CHIP em inglês. Embora a gente use a palavra ship para se referir àquele objeto que a gente coloca no celular, normalmente chamamos aquilo de SIM card. Em inglês, normalmente os americanos ingleses chamam aquilo de SIM card. A palavra chips, com CHIPS, significa batatinha frita, batata frita. Em inglês americano, os britânicos preferem a expressão fries. E também temos um neologismo em português, que é o verbo shippar. Shippar é quando você meio que torce para alguém ficar com outra pessoa. Acho que vocês todos já shipparam alguém, eu também já shippei muita gente. Então, o verbo shippar, eu não sei exatamente de onde veio. Ele não tem nenhuma relação com a palavra ship em inglês. Aparentemente não. Então é isso, por hoje é só. E até a próxima aula.